Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Perfix Consultoria, o RH estratégico para a sua empresa. Podcast por assinatura, sua voz, sua marca e sua história. Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café. Nossa Casa Café. Que tal? Eu sou Ivan Jacomassi e comigo, como sempre, a musa dos podcasts brasileiros. Olá, ouvintes. Muito bem-vindos. Vamos começar aí mais um programa Mentes em Foco. E como está o programa hoje, Jô? Incrível. Fantástico, maravilhoso. Fantástico. Hoje nós temos um tema que está em alta, o pessoal tem falado bastante e que acho que é de interesse, independente do seu segmento de atuação, de todo cidadão brasileiro, que é a reforma ou reformas tributária. E agora eu tenho até uma dúvida de como seria a conjugação no plural disso. Reformas tributárias, reformas tributária. Não E agora? sei, por isso que temos aqui Um especialista. para nos ajudar. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Fernando, que é livre docente em Direito Tributário, tem uma bagagem fantástica. Eu peço que você se apresente um pouco mais também. Fale um pouquinho sobre o seu currículo. Muito bom, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando para conversar sobre um tema tão árido como reforma tributária. A gente podia realmente usar esse plural, né? Reformas tributárias, né? Porque são tantas reformas e os tributos são vários, então a gente pode até colocar no plural. Mas realmente a minha experiência como tributarista vem de um advogado que está no mercado há um bom tempo, né? Já tá 30 anos de advocacia, e que viveu todo esse movimento político de reforma tributária, tanto sobre o consumo, quanto a renda, quanto outros tributos que são sobre patrimônio. Então, mais ou menos assim, o que eu compro e vendo foi reformado, né? Então, e o que eu ganho foi reformado. Então, o que eu compro e vendo é consumo, o que eu ganho é renda. E o que eu transformo em tijolo é patrimônio. Então, ou em título, né? Então, papel tijolo é patrimônio, né? Consumo é Então, reforma do toda essa consumo relação está sendo e renda é reformada. imposto de renda. Então, tudo isto vem num processo de reforma já há bastante tempo, né? Então, a gente às vezes chama de reforma aquela coisa que tudo vem abaixo, mas a reforma pode ser também aquilo que é feito de maneira subliminar, que são reformas que a gente chama de reformas práticas. Então, eu mudo a alíquota, é uma reforma. Eu mudo a base, eu mudo a reforma. Eu mudo quem vai pagar, eu mudo a reforma. Então, tudo isso são reformas que são feitas, estão dentro do esperado de uma reforma, mas também tem uma reforma mais drástica, que é como foi promovida a reforma tributária sobre o consumo, que é um sistema de tributação sobre o consumo que precisava ser alterado. Lembrando que... Por que ele precisava ser alterado? Coro, eu sempre ouvi falar, nós temos o imposto é um tema muito polêmico no nosso país e que causa um certo dissabor social bastante elevado. Eu sempre ouvi muitas críticas em relação ao pagamento de impostos no Brasil e muito se fala que a carga tributária aqui é alta, mas eu também ouvi muitos profissionais já falando que o maior problema do Brasil talvez não fosse nem a carga tributária, mas a complexidade tributária, que isso causa uma insegurança jurídica, abre margem para toda uma série de questionamentos, dificuldades, desde quem está prestando contas e pagando o imposto, quanto a segurança da forma como ele paga, se está pagando correto, ainda que de boa fé ou não, disputas entre estados, municípios. A reforma ela vem para bater um pouco nessa questão da complexidade. Sim, a proposta da reforma é trazer para o sistema mais simplicidade. Inclusive, isso é uma expressão que foi alterada na Constituição. Então, com a emenda 132, incluiu um princípio na nossa Constituição, no artigo 145, que é da simplicidade tributária. Só que às vezes a gente fala assim, simplicidade é o contrário de complexidade. Uhum.
Ficaria até meio filosófico esse papo, né? Mas nem tudo que é simples é fácil. E nem tudo que é complexo é difícil. Então, eu posso ter um sistema complexo, mas fácil. E eu posso ter um sistema simples, difícil. Então, a ideia que se colocou é que a simplicidade e a transparência, que são dois princípios que foram integrados na nossa Constituição, eles trazem uma ideia mais fácil para você colaborar, que é outro princípio que a gente trouxe, que é a cooperação. Então, tem esses 3 princípios agora no nosso sistema tributário. Aí já complicou, pôs filósofo no meio e tal. Mas não é. É porque, veja, se eu tenho transparência, se você consegue ver o meu propósito, você fala, olha, o Fernando é transparente, eu consigo saber o que ele está pensando. Ele não é um cara obscuro que eu não sei para onde ele quer ir. Então, essa transparência. A colaboração, a cooperação é que todos entendam dentro de uma ideia de compliance, ou seja, de regras claras, o que está por trás disso. Então, a cooperação dá essa ideia, assim, vamos colaborar, precisa acabar com esse antagonismo que existe muito, assim, o fisco, um ser, assim, mediúnico, né, que ninguém sabe a cara, né, e o contribuinte, que também ninguém sabe a cara, porque o contribuinte pode ser vários, né, a gente não consegue enxergar um outro, então é um antagonismo, o contribuinte e o fisco, vamos combater o fisco, aí começa aquela conversa mole, que a gente sabe que não vai a lugar algum. O fisco, a grande carga tributária, nós temos a maior carga tributária. Primeiro, é uma mentira, né? Então, nós não temos a maior carga tributária. Nós temos uma carga tributária média entre os países que têm um serviço público que nós temos. Então, é fácil falar assim, não, vamos reduzir a carga. Corta todo o serviço público, a gente reduz a carga. Só que isto é inviável para grande parte dos países que estão hoje no cenário mundial. Eu posso ter menos carga tributária? Sim, mas isso vai reduzir custos e vai reduzir serviços públicos. Então, a gente tem um trade-off aí, né? Que a gente chama, esse nome complexo, mas assim, é uma escolha, né? A gente precisa escolher. Se a gente quer gastar pouco, a gente precisa ter um custo muito baixo. E nós temos um sistema de custo alto, que nós escolhemos. Isso foi uma escolha feita lá atrás, em 88. Um modelo de constituição mais assistencialista, um Estado prestador de serviços. Isso, né? Porque o que acontece, essa expressão você foi muito feliz, é um Estado assistencialista. Mas é uma escolha também filosófica. Você vai falar assim, por que você tem um Estado assistencialista? Porque você tem um Estado de formação social. Formação social não é comunista, não é socialista. Formação social significa eu vou promover a atuação do Estado para políticas públicas que formem o cidadão. Quando eu falo formar, significa saúde, educação, segurança, lazer, assistência ao idoso, que é uma coisa que está em grande... Seguridade social. Tô falando em causa própria, né? Porque assim, agora, né, 60 mais, né? Então, que quando você vê, né, tem determinados países que não tem essa assistência ao idoso. Então, o idoso é largado mesmo. Ele não tem uma assistência em geral, né? Então, essa é a estrutura de formação social. E essa formação social tem um preço. E esse preço é imposto e título da dívida pública. Então, esses dois pilares que sustentam qualquer economia. Imposto e dívida pública. Eu vou tirar o imposto. Vai aumentar a dívida pública. Então, algumas economias, como a americana, está com uma política de tirar imposto. Onde vai apoiar? Dívida pública. Então, quando o título, todo mundo está confiando no título da dívida pública, tá fantástico. Tira todo o imposto, fica a dívida pública. Se desconfiar, aí o que acontece? Cai esse pilar, esse pilar não tem. Aí cai o prédio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está estruturando em termos de reforma. Tem que ter esse equilíbrio. Ela não vai mexer na carga, então. Ela vai manter a carga que nós pagamos hoje. Exatamente. Mas ela vai mexer na forma como nós pagamos esse imposto hoje. Porque o Brasil é um dos países mais injustos em termos de estrutura fiscal.
Por que que é injusto? Porque os sistemas mais modernos, os sistemas mais ajustados, ele tem uma equação tributação sobre o consumo, renda e patrimônio. São 3 pilares. Então, eu tributo menos sobre o consumo, mais sobre a renda e mais sobre o patrimônio, de modo que fique equilibrado o sistema como um todo. Por quê? Porque aí quem ganha menos, ele é mais prejudicado se tem um imposto de consumo alto, porque ele não tem como não consumir. E tudo que ele consome, se ele for rico ou pobre, tanto faz, ele vai pagar imposto sobre consumo. Já o imposto sobre patrimônio é um imposto que só paga quem tem patrimônio. Quem não tem patrimônio, obviamente, não paga. Imposto sobre a renda só paga aquele que tem renda a partir de um determinado momento. Então, se eu conseguir equilibrar, que a gente chama em finança pública, as maldades, né? Porque os impostos são maldades, vamos colocar assim, são maldades sobre o contribuinte, eu equilibro a pressão sobre a justiça fiscal. Então, vai ser mais justo aquele sistema que tiver uma tributação maior sobre a renda e o patrimônio e menor sobre o consumo. Não significa não ter, porque aí quem tem mais, tem um topo de consumo, ele não vai consumir 30 camisas, 50 pares de sapatos. Só a Imelda Marcos, aquela presidente das Filipinas, que tinha 50 pares de sapatos, mas normalmente você não tem 50 pares de sapatos, então você não vai ter 30 ternos. Então você tem um topo de consumo, e mesmo que você seja muito rico. Então aí você vai se tributar na renda e no patrimônio. Também eu tenho um topo de patrimônio, né? Eu não vou ter 10 prédios, 20 prédios, mas eu consigo equilibrar esse sistema. A ideia é essa. E qual a referência de países que hoje já fazem isso? Então, os países europeus e o Canadá, até os Estados Unidos até um certo tempo, eles tinham uma maior carga sobre a renda e uma menor carga sobre o consumo. Então, os países que têm melhor índice de justiça fiscal, eles têm esse equilíbrio. Também na Ásia, né, o Japão também consegue ter essa, Coreia do Sul. Então, eles, não é uma exclusividade europeia, para a gente não falar que somos eurocentristas, né? Mas os países que estão mais alinhados, eles têm este tipo de tributação. A Índia reformou recentemente o imposto sobre consumo e a China também, justamente para ter esse equilíbrio. Eles tinham sistemas sobre consumo também muito parecidos com o Brasil, muito desequilibrados. Aí eles reformaram para tornar o sistema como um todo mais justo. Tá, e eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a reforma, porque a ideia dessa progressividade tributária em função do patrimônio, no sentido de justiça fiscal, ela é muito interessante. E acho que, de forma geral, o brasileiro não é contrário a essa ideia de que quanto maior o seu poder aquisitivo e, por consequência, a sua capacidade contributiva, maior poderia ser a sua contribuição efetiva em termos de impostos para sustento da máquina pública. Mas eu acho que o contribuinte brasileiro ele tem uma imagem em relação ao Estado de que o Estado brasileiro ele não reduz em lugar nenhum. Ou seja, toda vez que ele fala numa mexida de imposto e ele fala, olha, eu vou cobrar um pouco mais, talvez de quem tem maior poder aquisitivo, maior renda, isso não se reverta necessariamente em cobrar menos de quem tem menor capacidade. Parece que ele sempre mantém a base e só avança, avança e avança sobre a nossa estrutura, sobre a nossa economia. Haja visto conflitos que existiram no passado relacionados à taxa da blusinha, por exemplo, questões desse tipo. Então, como é que essa reforma mexe nesse dispositivo para trazer um equilíbrio real no sentido de que, olha, em função da capacidade contributiva, pensando em justiça tributária, de fato, com essa reforma eu vou alcançar de uma forma maior quem tem mais capacidade efetiva e quem tem uma menor capacidade contributiva vai ser de fato, aliviado nesse processo. Como que essa reforma cria esse mecanismo? Então, você tocou num ponto importante que é a capacidade contributiva, né? Que inclusive é minha dissertação de mestrado, né? Eu comecei o meu mestrado falando sobre esse assunto. Então, eu já passei da livre docência, já continuo nesse assunto. Mas é um assunto que é muito apaixonante, porque a capacidade contributiva te dá uma ideia assim, olha, todos têm que contribuir na medida da sua capacidade. Então, isso vem
da Constituição Francesa, da Constituição dos Estados americanos antes dos Founding Fathers, né? Então é uma coisa bem ancestral, né? Uns dizem que ainda vem do direito romano, mas isso é uma conversa para uma outra situação. Mas o que importa, assim, a capacidade contributiva, todos têm que cooperar, todos têm que, a ideia da solidariedade, né? Precisa ser bem esclarecida. A solidariedade informa a capacidade contributiva, ou seja, todos têm que solidariamente participar do Estado de acordo com a sua capacidade contributiva. Puxa, mas o que é isso? Aí isto gera uma ideia para o cidadão que ele precisa pagar na medida de sua capacidade contributiva, e esta obrigação de pagar dá a ele uma ideia. Bom, eu tenho que ter transparência, eu tenho que ver o que eu estou pagando, para quem eu estou pagando e quanto eu estou pagando. Quando tudo isso é obscuro, como o nosso sistema sobre a tributação sobre o consumo é hoje, eu não enxergo isto. Então, a ideia da reforma tributária do consumo foi trazer esta transparência, de modo que eu saiba exatamente qual é o imposto que está no meu produto e quanto é esse imposto e o que eu pago. De que forma isso vai acontecer? Então, aí tem um negócio interessante que está bastante combatido, mas é muito moderno. A gente pegou do sistema canadense e de outros países, mas assim, muito inspirado no sistema canadense, que é o split payment, né? Que eu costumo dizer que é o PIX do consumo. Porque quando você vai falando da blusinha, né? Que falando de família, minha filha fica uma fera com o imposto das blusinhas. Fala, pô, pai, não posso mais comprar blusinha, aumentou o preço. Eu falei, não é que aumentou o preço. Pra quem não tá sabendo das blusinhas, o que é? Qual que é o... Foi uma sobretaxa imposta pelo governo brasileiro para compras de produtos vindos do exterior, em particular da China, né? Isso. Que é o grande exportador. O discurso é sempre a questão, proteger o mercado interno, claro. Mas na prática, quem acaba pagando a fatura é o consumidor, né? Uhum. Então, como o imposto acaba vindo embutido, quem está pagando somos nós, mais uma vez. Por isso que fica aquele sentimento de que, poxa, até a blusinha que eu estava comprando barato, agora teve um acréscimo ali. E, de fato, será que protege? Não sei. Será que esse é um mecanismo de crescimento do desenvolvimento econômico e aumento de competitividade de fato, ou é um protecionismo? Que nós sabemos historicamente protecionismo não é uma política consistente e duradoura de longo prazo, pode resolver alguma coisa de curto e só cria mais, no meu ponto de vista, conflito econômico do que solução de fato, mas só falando. Não, mas foi muito bom esse teu exemplo, porque eu lembrei da minha filha mesmo. Minha filha ficou uma fera. Pai, pô, esse imposto da blusinha não tem nada a ver. Eu falei, filha, é o seguinte, quando ninguém paga nada, a coisa não tá boa. Então, veja, o problema não estava em tributar a blusinha, é que os produtos vindos da China ou de outros países, pelo comércio eletrônico, não tinham nada de tributação, zero. Então, isto, primeiro, você não está enxergando isso, você já está achando, mas tributar a blusinha é ruim. Não, veja, é bom se todos pagarem. O sistema é bom se todos pagarem. Então não adianta você ter um sistema que ninguém paga, que é justamente o problema do comércio eletrônico, ele faz uma erosão na base tributária. É como se você um jardim começa a ter erosão, não planta, você pode plantar o que for, não vai crescer nada. Então a base tributária está erodida, porque o comércio eletrônico ele dá essa facilidade. Você compra aqui, você paga na plataforma, no cartão de crédito, vai Pix, não sei o quê, quando você vê, cadê o imposto? Chega na tua casa, o porteiro toca a campainha, fala, tem uma blusinha para você. Perfeito, para você tá maravilhoso. Só que essa cadeia não pagou imposto nenhum e você não enxerga. Por isso que a reforma tributária é importante, por isso que tributar a blusinha é importante se o sistema que tiver por trás for transparente. E aí, voltando ao exemplo que eu dava, o split payment, esse nome complexo, ele funciona da seguinte maneira. Ele é um imposto por fora? Ele é imposto por fora, justamente esse por fora, muito, muito oportuno, você não está embutido
de modo que você não consegue enxergar. Tá um balaio de gato, você não sabe o que que é. Então, como é que funciona? Quando eu vou pagar a blusinha, eu pago no cartão de crédito. Nesse momento, a instituição financeira já faz o split, ou seja, já divide, de modo que o fisco já fique com uma parte, o varejista já pague o imposto, certo? E o consumidor enxergue o preço. Então, veja, eu sei que o preço, sei lá, R$10, eu estou pagando pela blusinha R$6, o resto é imposto. Inclusive para restituir, para chegar para a pessoa e falar, olha, eu paguei a mais imposto, então eu vou receber de volta. Então, só que isto você vai enxergar na nota fiscal e o sistema, ele esclarece. Então, por isso que eu falei do Pix. Quando você paga um Pix, já vai direto para quem quer receber e você já sabe quanto você está pagando. Exato. Eu acho que esse é um ponto legal. Para mim, é um dos pontos mais importantes no pilar da transparência da reforma, que, para ficar uma analogia talvez bem simples para o pessoal que não é da área, sabe quando a gente paga aquela conta no restaurante e vem ali a gorjeta do garçom, você fala, a sua comida ficou R$100 e R$15 aqui é a gorjeta, entre aspas, e você pagou 115, só que você sabe o que era a gorjeta, o que era o produto. No Brasil, a gente compra os produtos e sabe que tem imposto lá dentro, mas como vem tudo empacotado num valor só, você não sabe o que está sendo de imposto. E esse sistema ele vai mudar. E você vai ver lá, por exemplo, estou pagando 110 mil desse carro, só que 60 mil é o carro, o resto é o imposto, é o governo. E acho que isso é uma sacada bem legal, que vai dar visibilidade efetiva ao brasileiro, no sentido de qual que é a carga de imposto que ele está pagando de fato. E ele vai poder fazer uma continha bem de papel de pão para saber se essa carga fosse reduzida, quanto que aquele bem custaria de fato, ou seja, o que é produção econômica de fato e o que é contribuição para o Estado brasileiro. Isso, Sabe que eu lembrei de uma cena, quando eu tinha 15 anos, eu viajei para o exterior, e eu peguei um ônibus com minha irmã, e tinha uma senhora lá no ônibus que se incomodou com o fato que o motorista brecou abruptamente, ela quase caiu. E aí ele ainda foi grosseiro com ela. A senhora desce rápido e tal. E ela pôs o dedo em risco e falou assim, isto não está certo, porque eu sustento vocês, no sentido que eu pago meus impostos. Então ela sabe quanto ela paga de imposto. Uhum. Então essa ideia que foi muito marcante para mim, eu não era nem tributarista, tinha 15 anos, ficou na minha cabeça. Assim, por que você bate no peito e fala assim, eu pago imposto, eu te sustento? Uhum. Não é que eu te sustento no sentido de matriarcal, eu tô fazendo, não, eu pago o Estado. Então essa ideia da cidadania, ela não existia no sistema de consumo porque era tudo misturado. Uhum. Era tudo terrivelmente misturado. Então o pessoal, mas a alíquota continua alta. Num primeiro momento, sim. Mas se você souber quanto está pagando, e se você está pagando notadamente no teu cartão de crédito, você enxerga a operação, você pode dizer, olha, aqui tem imposto demais, aqui tem preço demais, porque antigamente o preço e o imposto era tudo misturado, então você não sabe o que é preço e o que é imposto. E aí vem essa conversa, que para mim é uma conversa mole, falando, a carga é muito alta. Como é que vocês falam que a carga é muito alta se você não sabe qual é a carga? Tá tudo misturado, entendeu? Ali, né? Porque aí vem alguém lá, o pessoal lá da associação comercial, que eu gosto muito de exemplo, põe aquele impostômetro lá no como é que chama? No centro, né? No Largo São Bento, lá por ali. Aí tem um impostômetro. Mas que número é aquele? Não me diz nada. Assim, tantos bilhões que foram arrecadados, o Brasil arrecada 4 trilhões. O que quer dizer 4 trilhões? Não sei. O que isso impacta a minha vida? Então, a ideia do imposto de consumo, de modo que dê essa noção de capacidade contributiva, é dizer, olha, eu pago realmente muito imposto de consumo, eu tenho que diminuir esse imposto de consumo. Eu tenho que também diminuir
a carga sobre o imposto de renda. Aí, o que foi aprovado ontem, em regime de urgência, é assim, agora eu vou ter uma isenção de R$5.000. Olha, é uma isenção de R$5.000, que não é mais aquela isenção sabe, perfumática, né? Assim, perfunctória, né? Fala assim, olha, não, isso aqui é só um cosmético aqui, não vale nada. Não, agora tem que ter uma isenção para valer, mas para fechar essa conta tem que aumentar a tributação sobre determinadas rendas mais altas. Aí o pessoal grita, não, eu não quero. Espera um pouquinho. Como é que não quer? Os sistemas mais justos vão equilibrar isso. Então, você vai ter uma carga menor sobre o consumo, vai privilegiar a classe média e você vai ter uma isenção maior do imposto de renda que vai privilegiar a classe média, que é que está achatada, é que paga muito imposto. Eu ia falar que a gente está falando sobre essa questão das reformas, né? Nós falamos sobre a reforma sobre imposto, que é o que foi agora aprovado, né? Entrou na votação e foi aprovado. Mas teve uma reforma, acho que foi em outubro também, do ano passado, tal, que era sobre a questão dos impostos... Sobre o consumo. Sobre o consumo, mas aí cada empresário teve uma mudança nas leis. Não teve essa questão dessas mudanças? O Brasil é o país do puxadinho, né? Então a gente tem que precisar de um puxadinho aqui, vamos um puxadinho para cá, um puxadinho para cá. O que acontece? Teve uma reforma proposta, né? Então teve uma proposta e isto teve um impacto projetado que cada setor entendeu que teria sobre o seu poder econômico, sobre sua atividade econômica, inclusive dos advogados, né? Como advogados, médicos, etc. Então, não, isso vai inviabilizar a minha vida, começa aquela correria. E aí eles vão criando regimes especiais para a sua atividade econômica. Então, em bom português, eles vão tirando da reforma a economia deles, porque eles presumem que vai ter carga sobre a atividade deles. Só que a carga, pela ideia desse imposto de consumo por fora, é que não tenha justamente carga sobre a cadeia, né? Então por exemplo, o médico, ele não vai pagar imposto de consumo. Quem paga imposto de consumo é quem vai na consulta médica, certo? É a ideia por isso que eu falei da senhora que fala, eu pago imposto, porque ela vê quanto é o de imposto. Então, quem paga efetivamente é o consumidor, a cadeia não paga. Então, quando o pessoal foi gritar em Brasília que não pode, que isso aí vai ter um grande impacto sobre a economia, mas como você pode dizer que tem impacto se você não vai ter esse impacto? Quem vai ter impacto é quem consome, porque justamente chama imposto de consumo. Então, o resto é cadeia, porque a ideia é de débito e crédito. Tem um desembolso, mas isso é até interessante, porque no split payment você enxerga, você fala, olha, eu paguei a blusinha. Quanto fica de imposto para o varejista e para o fabricante? Tá lá. Então, então eles pagam efetivamente, eles recolhem uma parte. Na verdade, nem eles recolhem, porque já vai direto no cartão de crédito, ou seja, eles nem põem a mão no dinheiro. Quem vai resolver isto vai ser o banco que vai fazer a divisão, ou a instituição financeira. Só que você tira das mãos da cadeia um dinheiro que eles contavam com ele. Eles se financiavam com o imposto, de um jeito ou de outro. E aí eu sempre brinco, família italiana, na Itália não deu certo o split payment. Por que não deu? Porque eles não gostam de pagar imposto. Então eles já falaram, não, eu me financiava com isso. De fato, como eu não quero pagar imposto, eu me financio de duas formas. Ou eu pego o imposto e não pago e ponho no bolso, e vou pagar depois, vou financiar depois, ou eu não pago mesmo, só nego. Só que quando eu vou num split payment, isso aparece. E você não pega mais esse dinheiro não fica na tua mão. Esse dinheiro já vai para o fisco. Automaticamente, simultaneamente. Porque eu falei, o Pix, você nem vê o cheiro.
Porque aí você fala assim, olha, eu pago todo mês uma guia de imposto, certo? Aí eu pego esse imposto e dou uma barrigada. Eu vou enrolando. Mas meu cliente já pagou para mim, olha só Então, que interessante. quando ele pagar, para mim, o dinheiro que entrou já vai separado e já vai para o governo? Exatamente. E já... Mas, mais uma vez, o fisco mostrando a sua capacidade inexorável de garantir a arrecadação. Sabe que no Brasil já tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é o fisco cobra, às vezes, independente de capacidade contributiva concreta. Se você se você é um prestador de serviço, emite uma nota fiscal de que você prestou um serviço e leva um calote da pessoa que te contratou, essa nota fiscal vai gerar um imposto a pagar e o fisco não pergunta se você recebeu ou não esse valor. Ele simplesmente gera uma guia e fala, você me deve X% da sua nota e você se vira com o seu credor. Então, eu não tenho capacidade contributiva concreta, tenho uma capacidade contributiva potencial, mas que para o fisco honre a sua dívida, não existe negociação. Agora, com esse mecanismo, quando o dinheiro vier, ele já vem separado. Não vejo isso como algo injusto. Mas e aí, se que a pessoa que me contratou me der um calote, o fisco vai segurar isso? Não, então vamos lá. Ele vai falar, vamos fazer uma sociedade aqui, então, perdemos juntos. Você tem razão nesse ponto. Assim, antigamente eu tomava o calote e tinha que, mesmo assim, pagar o imposto, certo? Puxa, é injusto? Sim, é injusto. Mas o fisco não é teu sócio, né? Então, até a página 2. Certo? Então, há controvérsia. Então, há controvérsia. Ele é um sócio sócio majoritário, vamos dizer assim, né? Mas ele diz que ele não é teu sócio. Mas a ideia do imposto de consumo, esse novo imposto de consumo, é que você também não pague imposto se você não receber. Tá. Porque por isso existe esse split payment, esse PIX. Porque muita gente fala assim, não me paga no PIX, não. Né? Por que ele não quer que você pague no PIX? Porque ele não quer pagar imposto. Porque quando você paga no PIX, você se denuncia, né? E às vezes é muito bom você falar, às vezes a pessoa fala assim, muitas vezes assim, até prestadores de serviço, eles querem o PIX. Por quê? Porque fica a patroa falando assim para o empregado, olha, a semana que vem eu te pago, e a semana que vem nunca vem, né? Por quê? Porque ela não quer te pagar. E a prestadora de serviço fica prejudicada. Agora, quando tem o PIX, ela não tem desculpa. Não, eu vou ver o que eu vou receber. Mas, senhora, é só você me dar o PIX aqui. Então, o PIX tem essa clareza para todo mundo. O fisco não vai te cobrar no imposto de consumo se você não receber, mas também ninguém toma crédito. Uhum. Entendeu? Porque às vezes você tomava o crédito e não pagava o imposto. Então, veja, justo assim, ninguém paga, ninguém tem, né? No money, no game, né? Então você fala assim, então você teria uma ideia de, assim, por isso que a ideia do PIX, a ideia do split payment, é moderna, porque ela conta com um sistema bancário que nós temos e muitos países não têm. Uhum. Não é o ufanismo aqui, mas é verdade. O nosso sistema bancário é um dos mais modernos do mundo. E tanto é que está incomodando o pessoal lá com relação ao PIX, né? Por que incomoda tanto o PIX? Porque ele é um sistema que independe de mercado financeiro, ele é do próprio governo e ele te garante uma clareza, uma transparência sobre os meios de pagamento, que é a origem do problema do comércio eletrônico que sonega impostos. Na verdade, assim, me parece que a questão do consumo não vai mudar, porque eu já pago imposto hoje, vou continuar consumindo, vou continuar pagando, o que vai mudar é que eu vou conseguir ter clareza do que realmente é imposto e o que é produto, enfim. E uma questão que o Dr. Fernando trouxe e para mim faz sentido é que a gente se incomoda talvez um pouco mais porque 100% dos nossos movimentos são tributados, priorização de pagamento, a gente prioriza pagar a tributação e tal, mas até conversando e trazendo um pouco de reflexão, talvez essa seja a nossa realidade, mas não seja a realidade da grande maioria da população quando
eu faço esses movimentos de, não vou priorizar o DARF, vou priorizar outra coisa, ou empurra aqui, parcelo lá, e que é o jeito, talvez, que a gente dá brasileiro, que quando o Fernando traz essa reflexão da senhora lá, a cidadania e o posicionamento que, pelo menos, eu vejo o americano ter, não sei se na grande maioria, mas pelo que a gente conhece ali do que eles vivem, é diferente do que nós brasileiros vivemos. Porque tá tendo reforma tributária, a gente está discutindo, e tá tendo várias outras reformas, vários outros movimentos, mas nós ainda estamos engateando no conhecimento, na cidadania, no conhecimento político, no como nos posicionar, ou para onde está indo o nosso dinheiro e como eu posso, de fato, cobrar aquilo que eu estou pagando. Então, é uma parcela, no meu ponto de vista, é uma parcela, é um ponto, é um passo, mas que tem muitas outras coisas que nós, cidadãos brasileiros, temos que mudar enquanto nosso comportamento para que realmente a gente possa... É utopia, é filosófico, mas precisa de um movimento. Não, mas você tem toda a razão. É assim, a gente tem que passar por um letramento fiscal. Eu preciso saber exatamente quanto gasta, porque, assim, todo mundo sabe dos problemas e do que acontece com os ministros do Supremo, né? Você sabe o nome todo de cada um deles e chama como se fosse irmão, assim, né? Como se fosse vizinho, né? Mas sobre tributação ninguém fala. Ninguém sabe quem se é o ministro, eles põem apelido no ministro, se é outro ministro, ele põe apelido no ministro, mas é como se fosse uma coisa lá em casa, assim. A ideia do letramento é um negócio interessante, porque a gente sempre fala, não, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, tá? Fica sempre uma referência boa, né? Mas nem sempre é. Mas quando o pessoal viaja para o exterior, isso é muito interessante. Eu viajo para o exterior e quando eu saio do aeroporto, eu recebo o meu imposto de volta. Então é uma maravilha. Nossa, cheguei, vi meus euros de volta no aeroporto. Por que é essa maravilha? Porque você, ao não ser cidadão fiscal, você recebe o imposto de volta. Então você tem o valor do imposto. Mas como você sabe o valor do imposto? Porque ele é claro no produto que você consome. E por que ele é claro? Porque tem esse imposto de consumo por fora. Por fora. Entendeu? E o nosso sistema era por dentro. Agora, quando você começar a valer esse sistema, você vai ter a noção do imposto por fora. E a ideia é que as pessoas de menos capacidade contributiva, elas tenham um payback, vamos dizer assim. Que essa eu pedi para você falar um pouquinho sobre isso. Esse cashback. Né? O cashback, né? Desculpa, o payback não, aqui cashback. O cashback é uma coisa assim fantástica do ponto de vista de falta de capacidade contributiva. Que todo mundo bate no peito que vai para a Europa e pega o cashback. Esse cashback é porque você não é cidadão fiscal. Uhum. Ou seja, você não mora lá, você não é residente. Então, por isso você não é recebe, você não é contribuinte. Então, o que acontece aqui com esse novo sistema? Se você não for contribuinte, você vai receber o imposto de volta na hora. Pelo split payment, você recebe em 3 dias o movimento, ou seja, é o tempo de fazer o clearance bancário, você vai receber teu imposto de volta se você não for consumidor. Isso é muito importante. Esse é um não consumidor. Ou o estrangeiro. Imagina só, o estrangeiro não vai precisar pegar esse dinheiro no aeroporto. Ele não é cidadão fiscal, ele vai receber no cartão de crédito. Aí você vai ver, o estrangeiro vai achar maravilhoso, porque ele não é consumidor brasileiro. E aí a pessoa que não tem capacidade contributiva, esse cashback, que é o modelo uruguaio, o modelo canadense também, é muito interessante, porque se eu não tenho capacidade contributiva, quando eu vou passar no caixa do supermercado, eu vou apresentar o meu cartão, pode ser um cartão de qualquer instituição, inclusive instituição de governo, e eu vou pagar a minha compra e o imposto que está naquela compra por fora vai ser restituído na hora.
no meu cartão. Ou seja, eu não vou pagar isso. E para onde vai esse dinheiro? Ué, ficou no teu bolso, você pode consumir mais. Então, mas aí você vai ser consumidor? Não, eu vou ser consumidor, mas eu não sou consumidor para fins de imposto. Porque eu estou num programa social, porque eu tenho uma renda muito baixa. Já está definido o que é o público elegível ao cashback? Pois é, isso... Você está fazendo muita pergunta difícil. É mais pimenta? Mas assim, a indefinição, ela é normal, porque ela foi aprovado, e ela ainda depende de regulamentação. E tem muita discussão ainda, porque começa a falar, isso é assistencialismo, uma conversa meio sem sentido, porque não é questão de ser assistencialista. Você é rico ou pobre, se você é estrangeiro, você não é consumidor. E no sistema, o pobre não pode ser consumidor, senão ele é tributado, não adianta nada, é o que vocês falaram. Bom, então eu já sei que não vai mudar a minha vida. Não vai mudar porque eu sou classe média, certo? Se eu for pobre, eu não devo pagar esse novo imposto de consumo. Esta é a ideia do cashback, certo? Que depende novamente de um sistema financeiro moderno. Por isso que esse exemplo uruguaio está dando certo lá, já há algum tempo. Então, no Uruguai, você vai lá, você percebe que você é estrangeiro, se quiser fazer turismo no Uruguai, você vai ter o cashback na tua conta na hora, não no aeroporto. Você vai ver quando você for comprar um tênis, uma camiseta, uma blusinha, você vai ter o cashback na hora, como estrangeiro não residente. E o pobre, de acordo com os programas sociais. Tá. Então, fazendo um apanhado sobre a reforma tributária sobre o consumo, nós vamos unificar 5 impostos hoje, que são o PIS, COFINS, o IPI, que é o Imposto sobre o Consumo do Governo Federal, o ICMS, que é do Estado, e o ISSQN, que é o do município, tudo aquilo que regula consumo de bens ou serviços. Isso vai virar 2 siglas, né? Agora, IBS e CBS. IBS e CBS, que vão... Então, uma simplificação, menos siglas. Estudou, hein, Ivan? Eu me preparei um pouco para o programa, claro. Quando a gente recebe a pauta e vê, olha, vem um livro de docente, fala, deixa eu pelo menos não passar vergonha ali, né? Poxa vida. Mas tem essa simplificação, o que é um ponto legal, mas eu acho que o que é realmente importante, 3 blocos, 2 nós já falamos. A questão do splitment, que o por fora pega até mal, né? É quase pejorativo, mas é importante você ver essa transparência do que é imposto. Acho que isso vai criar, acho que isso é uma semente que a gente está plantando. Porque isso como reforma é bom já de início, mas eu acho que essa clareza vai provocar rediscussões muito importantes no longo prazo. Eu falo que a gente não consegue administrar ou gerenciar aquilo que a gente não conhece. Isso. Então, tendo consciência e conhecendo, aí então, vamos para os próximos. Isso vai trazer números ao debate, porque o Fernando colocou muito bem. O pessoal fala da carga tributária, mas ok, agora vamos saber de fato, ela vai estar em números ali, inclusive com a questão do cashback, ou seja, você realmente trabalhar capacidade contributiva. E tem mais um aspecto que eu queria que o Fernando trouxesse também, ainda nessa reforma do bens de consumo, que é a não cumulatividade. Ele colocou isso de uma forma indireta, mas queria que ele falasse um pouquinho mais sobre isso, que acho que esse é outro ponto muito importante da nossa teia tributária brasileira, a cumulatividade dos impostos. Então, esse negócio da não cumulatividade é um tema que eu estudo há bastante tempo, e é uma das qualidades do sistema do IVA europeu. E já não é uma qualidade, mas é uma característica um pouco mitigada do sales tax americano. Porque o sales tax americano, como é só cobrado na ponta, não tem essa história de não cumulatividade, porque eu pago na ponta só, eu não pago na cadeia. Não tem nem como acumular. Não tem como acumular. A ideia, então, mas ele vem já direto. Eu falo, olha, eu vou comprar um tênis, ele custa $100 mais 10 de tax. E aí vem lá, o sales tax 10. Então paguei 110. É mais tranquilo, né? O não cumulativo, que é o IVA europeu, eu vou ter que fazer uma conta mais complexa, porque eu vou ter um preço no fabricante que vai ter imposto. Este imposto não soma no preço do distribuidor, que vai ter mais um imposto. De novo, não soma no preço do varejista, que vai ter mais um imposto,
e eu vou ter que pagar, então, um preço. Então, este preço tem uma alíquota de 10, por exemplo, fica mais fácil, ele é 10, mas este 10 está dividido na cadeia. Então, o Todo fabricante mundo tem pagando 2, imposto. o distribuidor tem mais 2 e o saldo está no varejista. Então, tudo isso está no valor do imposto que eu enxergo neste IVA europeu, e ele não é cumulativo justamente porque é o que eu disse, ele não vai integrar preço, certo? Porque se ele integrar preço, o preço ficar dentro, o imposto ficar dentro do preço, aí dá imposto sobre imposto, que é justamente esse Que imposto hoje é o que cumulativo. acontece, né? Hoje é o que Exatamente o que acontece. Ou seja, eu não sei mais o que é imposto, o que é produto. A gente fala assim, eu lembro que nas minhas aulas de direito tributário, tinha uns alunos malvados que falavam assim, pô, professor, faz o cálculo do imposto por dentro. Você está querendo me matar, né? Eu já não sei matemática de raiz. Você vai me fazer cálculo por dentro? É impossível, é um cálculo impossível, porque como é por dentro e ele vem sendo pago, acumulado, e o preço vira imposto, o imposto vira preço, qualquer um que se arrisque a fazer, ele está chutando um imposto. Então, qual que é a carga do varejo? Não sei. Qual que é a carga do distribuidor? Não sei. Estimada. Bom, estimar, eu posso também estimar que o São Paulo vai ser campeão, certo? Só que tem que perguntar para os outros, né? Se eles querem que São Paulo seja campeão, né? Lógico que não funciona assim. Agora, no não cumulativo funciona. A ideia está plantada. Se eu conseguir justamente que as pessoas não tirem a sua economia do sistema, aí o sistema vai ser mais não cumulativo. Na medida que eu crio regimes especiais, eu crio exceções, aí esta exceção passa a ser cumulativa. E a pequena maldade, gostei do termo que o Fernando utilizou, maldade, mas eu acho que tem um ponto interessante para a gente fechar o imposto sobre consumo, que é aquele pênalti, o IS, para alguns produtos específicos. Né? O IS é ficando de fora. O imposto seletivo. Imposto seletivo. Que é o marqueteiro da Receita é bom. Viu? Imposto seletivo. Ou o imposto do pecado. Isso. Né? O Sintex. Nos Estados Unidos tem essa designação, eu acho muito bacana, porque ele fala, bom, o que é o pecado, né? O pecado é que alguém moralmente determinar que isto é o pecado. Pode ser um pecado para um, pode ser uma salvação para outro, né? Então, depende da dose, como a gente fala, né? Então, normalmente é sobre álcool, tabaco, bebidas açucaradas. Então, eles estão aqui na ordem do imposto seletivo do pecado. E, claro, no nosso sistema entrou mais alguns pecados, como é o meio ambiente. Então, aquilo que é nocivo ao meio ambiente. Gerou uma grande especulação, tem gente escrevendo sobre isso, que na verdade isso é um imposto cumulativo. De fato, é um imposto cumulativo, ele está fora do sistema não cumulativo, mas ele tem outra formação, vamos dizer, estrutural, principiológica. Eu tenho alguns problemas que estão saindo da curva e que geram um grande custo social. Meio ambiente, não precisa nem dizer, né? Bebidas açucaradas, refrigerante, né? Sucos e tal, estão gerando um problema terrível. Eu adoro açúcar, né? Quem não? Se eu pudesse, eu tomava o suquinho que vai para o meu filho todo dia, eu tomava o suco de uva dele. Mas gera uma consequência terrível para a saúde. Bebida e cigarro. Então, para entrar assim nesse meio. Claro que muita gente fala, mas você é a favor do policiamento das condutas. Não quer dizer que eu sou a favor nem contra, que isto está custando para o Estado. Recentemente saiu um estudo sobre o tabagismo, quanto o tabagismo gera de custo para o Estado. Isso é tão grave que a Philip Morris está tendo que pagar, e a British Tobacco, né, são duas grandes players no tabagismo, nos Estados Unidos, uma multa bilionária em dólar. E eles têm que pagar, estão sendo condenados, já não tem mais saída, eles estão tentando fazer acordo, mas consiste na maior indenização privada por conta de problemas gerados pelo tabaco.
Então, veja, foram feitos estudos, laudos, demorou 10 anos ou 15 anos essa ação, e aqui no Brasil tem, vocês sabiam? Então, a União propôs uma ação contra a British Tobacco e a Philip Morris. E está ganhando. Ora, eu não estou aqui torcendo nem para um nem para o outro, eu torço para São Paulo só, né? Então, o que eu digo é o seguinte, está suficientemente comprovado o custo que o tabaco gera para o Estado, em termos de tratamento público. Então, o imposto que eu pago está indo para tratamento de doenças graves causadas pelo tabagismo. Supondo que essas duas grandes empresas paguem essas indenizações, vai resolver o problema? Vai ajudar, em parte, a, vamos dizer, indenizar as famílias que sofreram com isso e o Estado que foi obrigado a pagar, porque é o custo do SUS. A gente fala muito do SUS por causa da Covid, né? Sim. Pensa quanto custou para o SUS o tratamento de doenças respiratórias causadas pelo tabaco. A gente sabe da Covid, mas a gente não sabe do tabaco. O IS, ele vai ter o split payment também, ele vem marcado destacado ou ele vai por dentro e ele tem destinação vinculada? A ideia é que ele não tem, como o imposto não é vinculado, não pode ser vinculado, mas que ele vá destacado. Então, quando você comprar, também acontece lá fora, quando você compra uma bebida alcoólica, em países europeus, você, além do IVA, vem o imposto sobre bebida, que às vezes é um imposto que a gente chama comunal, porque é daquela cidade, né? Normalmente na Alemanha, que os caras gostam de uma cachaça, você paga lá o imposto comunal. Por que comunal? Porque aquela receita vai para a comuna, vai para a cidade, não vai para a União. Enfim, tem outro sistema de divisão de receitas, mas é importante dizer o seguinte, esse imposto, ele é popular, não sei se ele é popular ou impopular, mas ele está crescendo em vários países, inclusive nos Estados Unidos. O Sintex voltou a crescer porque tem problemas de saúde pública em vários países, em vários estados, e esses estados estão de olho no Sintex. Perfeito. Então, tem estudos que vêm comprovando o custo disto, e esse imposto seletivo tem um mecanismo que é uma revisão periódica, quinquenal, se o efeito está sendo positivo, negativo ou neutro dessa tributação sobre o pecado. E o meio ambiente, então, o meio ambiente é uma coisa que imprevisível para todos, porque a gente sabe que a gente está muito atrasado na defesa do meio ambiente. Mas existe uma discussão, a meu ver, muito séria, que é necessário uma tributação específica, porque os custos, eu estou indo agora para Porto Alegre, minha mulher perguntou, como é que está o aeroporto? Já está funcionando? A preocupação, porque houve uma catástrofe climática e não foram resolvidos o quê? Os problemas ambientais. Foi feito um novo aeroporto, resolveram o aeroporto. Então, vou pousar lá, se Deus quiser, né? Vou pousar no aeroporto. Mas o problema ambiental não foi resolvido, continua tendo uma devastação terrível do meio ambiente. Então, isto é para ser uma política pública ambiental que tenha uma relação, não é eu saber exatamente quanto se gasta, mas tem uma relação com o imposto seletivo. Então, imposto sobre consumo batido, imposto sobre renda, conversamos também. Sim. E eu queria que o Fernando explicasse um pouco sobre o terceiro ponto ali, que é a reforma do imposto sobre o patrimônio. Ixi. O que vai mudar, né? Então, a ideia é que mude o imposto sobre patrimônio, que ele seja mais progressivo, por conta da especulação imobiliária. Então, nós já temos um sistema de IPTU progressivo já desde 93, no século passado. Meu filho fala que eu sou do século passado, sou mesmo. Então, lá desde 93 nós temos o IPTU progressivo para imóveis que não são utilizados, ociosos. Em determinadas economias, isto é mais progressivo.
Então, tem o imposto progressivo sobre o segundo imóvel, sobre o terceiro imóvel, para evitar especulação, para evitar que você compre vários imóveis. Então, isso, se for no limite, você passa a desinvestir em imóveis e você vai investir em outra coisa. Então, o imposto sobre patrimônio tem um fim também de letramento urbanístico, rural, para que você pague sobre a tua capacidade contributiva de acumulação de patrimônio. Então, você vai... É uma progressão. Mas aí tem a discussão se é progressão simples ou complexa, que é outra discussão matemática muito difícil para mim, certo? Então, mas o que eu digo, assim, tem que ter uma outra forma de tributação. E a proposta, aliás, a proposta não, já está em vigor, é que você vai ter um imposto progressivo, tanto de IPTU, quanto imposto de doação e o imposto sobre herança. Uhum. Porque nós temos um imposto sobre herança muito baixo, mundialmente falando. Então, o pessoal quer morrer aqui no Brasil. Quanto que é o nosso imposto certo? hoje sobre herança? 4%. Então, tem país que tem 20%. Tem país que tem 30%. Eu não estou defendendo que seja muito alto, né? Porque senão o pessoal não quer que o cara morra. Você vai ter que pagar imposto. Certo? Então, tem uma brincadeira que a gente via em revistas fiscais, né? Nos Estados Unidos, que dependendo do estado que você morra, ou você tem que pegar a UTI imóvel e tirar a pessoa de lá para morrer em outro estado, porque é muito caro, porque o imposto de herança é muito caro. Então, a ideia não é que seja um imposto muito caro, mas que não seja muito barato. Então, nós temos hoje 4%. A ideia é que seja até 8%. O imposto sobre doação e o imposto sobre herança. E o imposto de transmissão, quando a gente compra uma casa também, a gente paga imposto de transmissão. Se alguém que vende a casa para a gente paga esse imposto no preço da casa. Então, você vê, eu paguei R$100 mil numa casa, vou pagar 4%, aqui em São Paulo é 3%, certo? Então, se R$100 mil eu vou pagar 3%, é R$3 mil, certo? Então, esse valor eu pago de imposto de transmissão. Então, a ideia da reforma é ter maiores alíquotas para ter uma política urbana e uma política rural melhor, né? Então, essa é a ideia do imposto de patrimônio. Certo. Assim, achei bastante interessante a questão do que nós aprendemos aqui hoje, né? Os 3 grandes eixos de reforma, né? Sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o consumo. É porque quando fala sobre reforma tributária, parece que é uma coisa só, né? Então, na verdade, não é uma coisa só. Achei isso bastante interessante. Os princípios que estão sendo colocados aqui, a questão do equilíbrio da capacidade contributiva de uma forma que seja mais justo, abordando aqueles que têm maior capacidade de pagar e beneficiando aqueles que têm uma menor capacidade, criando faixas de isenção possíveis ali com cashback, ou seja, retorno de uma parte do imposto pago para quem manifestadamente não tem essa capacidade contributiva. Achei isso muito interessante. A simplificação dessa estrutura tributária caótica que existe hoje entre Estado, governo federal e municípios, unificada numa estrutura mais simples, com pagamento transparente, com o valor sendo destacado, para que você veja por fora, entre aspas, o quanto você está pagando de imposto, com transparência. Essa divisão já na fonte, pelo split payment, onde você faz o pagamento e os valores já são separados, e dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, isso já fique muito claro e já vá para cada um de direito, acho bastante interessante também. A questão do imposto de renda, recalibrando a faixa de contribuição inicial para um poder aquisitivo um tanto maior, para 5 mil. E a questão do patrimônio também, focando em quem tem mais patrimônio. De uma forma geral, acho que essa reforma procura dar um maior peso a quem tem maior capacidade contributiva, que me parece justo. Mas é claro que nós temos que estimular que outras reflexões depois futuras, que eu acredito que sejam pertinentes, como... Ok, quando nós entendermos essa carga tributária total de fato, será que ela está justa? Pode ser rediscutida? Nós não queremos reduzir a assistência de serviços previstos pela Constituição. Mas queremos melhorar a qualidade. Mas cabe um debate sobre ganho de eficiência, talvez? Será que o Estado brasileiro atua da forma mais eficiente possível? Será que, com a mesma carga, não poderiam ser ofertados mais serviços? Ou
os mesmos serviços com uma carga menor, se eles fossem otimizados de certa forma? São debates posteriores que virão a partir da reforma, mas me parece que indiscutivelmente ela é necessária, né? Nós temos que reformar com muita atenção e diligência em relação ao que o poder público vai fazer, mas acho que esses são os pontos principais que... Eu penso que toda reforma traz dificuldades enquanto ela está acontecendo, né? Eu acho que o professor trouxe bem no início da nossa conversa, falando sobre a questão de uma reforma de casa, quando começa a reforma da casa e a gente vai reformando outros cômodos e tudo mais, e uma reforma em casa é sempre muito complicado, né? Muito desafiador, enfim, né? Aquela coisa que você fala assim, não vejo a hora que essa reforma acabe. Mas depois que ela acaba, vem o momento ali de usufruir de todo o conforto que foi construído. E não vejo diferente esse momento que a gente está vivendo sobre a reforma tributária, inclusive porque no Brasil a tributação é algo que a gente, desde muito pequeno, vai sendo educado como algo muito ruim e que o nosso dinheiro vai e não volta como deveria voltar. Existe uma educação muito forte em relação a isso. Então, acho que realmente é um momento de a gente começar a mudar ou ressignificar isso. Então, eu também vejo como algo positivo, necessário, desconfortável, como toda reforma, mas que acredito, pelo menos como otimista que sou, que será um momento aí importante para a gente olhando para a questão de futuro. Existe risco de interrupção da reforma? Ela pode desaparecer no meio do caminho por falta total de consenso e diálogo entre as nossas classes políticas dominantes hoje? Olha, como é que eu vou responder essa tua pergunta? Eu vou dizer assim, olha, nós caminhamos muito ultimamente, nós caminhamos muito nos últimos 30 anos, em termos de ressignificação do que é o Estado. Então, a gente passou por vários presidentes, várias tendências políticas, e estamos vivos, certo? Então, eu acho que isso é um grande atributo do Brasil em termos de democracia. Então, ele passou por vários problemas, várias crises, e estamos aqui hoje. Ontem eu vi a declaração do presidente da Câmara dos Deputados sobre o imposto de renda, que traz um benefício para milhares de trabalhadores que têm rendas até R$5.000. E não traz impacto para grande parte dos demais contribuintes, só para determinados contribuintes com renda alta. Claro que isso gera uma reação. De quem? De quem vai ter que pagar mais. Se eu fosse eleito a ter que pagar mais, eu também ia ficar indignado e eu viria com essa frase, mas eu não vejo o retorno desta tributação. De fato, eu não vejo, mas se eu for atendido pelo SUS, eu vou ver. Então, quando eu quebrei meu braço e fui atendido pelo SAMU, eu vi o SUS funcionando. Então, se eu não quebrar meu braço, né, bater madeira de novo, eu não vou ver o SUS funcionando, ou não tiver um problema de Covid de novo. É claro, a gente tende a pensar que o retorno ele tem que ser para mim. Mas a ideia da Constituição é que o retorno é para a comunidade. Então, se você vê que a comunidade é melhor atendida, que ela tem uma estrutura tributária melhor, não sou eu unicamente, porque isso que eu estou falando até uma crítica à minha amada filha das blusinhas da China. Ela falou, ela estava pensando nela, que ela ia ter que pagar imposto sobre algo que ela não pagava. Então ela pensou exatamente no imediatismo dela. Mas ela não pensou que a falta de tributo prejudica o varejo brasileiro que gera emprego quando ele paga. Então, por isso que a gente tem que olhar assim, a nossa estrutura está arriscada a retrocesso sempre, porque a gente ainda trabalha nas democracias com populistas. E o populista é o maior inimigo
da democracia. O populista, tanto de esquerda quanto de direita. Os autocratas. Então eles vão falar assim, não, olha, agora eu vou resolver. Vai acabar imposto. Beleza, acaba imposto. Quem vai perder? O Estado. Porque o Estado não vai dar a prestação que está dando agora. Agora, revisão, claro que tem que ter. Tem que ver conta pública, tem que vir uma reforma administrativa na sequência da reforma tributária para ver os altos salários, os puxadinhos Sim. que estão no serviço público, para que isso seja transparente e seja reformado. Aí nós vamos enfrentar verdadeiras forças políticas Sim. que não querem que isto mude, certo? E quem não quer que não mude está no serviço público, em grande parte. A gente não vê o serviço público como um vilão da reforma administrativa. A gente acha que são, o pessoal fala, o andar de cima. Não é o andar de cima econômico privado, é o andar de cima Nesse caso é a própria público. máquina, né? É a máquina que está lá e a gente está vendo o que está acontecendo. Então a gente precisa, assim, realmente ter muito cuidado com o que vai acontecer, muita atenção para a gente participar desse processo. É normal, existem tensões. Um quer defender o seu direito, super legítimo. Os lobbies, os grupos de pressão são super legítimos, são da democracia e a gente tem que jogar esse jogo. Sim, de acordo. Excelente. Reforma administrativa, topa um programa futuro sobre isso? Ó, eu topo. A gente pode discutir, mas essa vai ser aí vai ser, não é que vai ser um tema apimentado, vai ser pimenta malagueta na veia. E eu acho que o brasileiro não tem, aliás, acho não, né? O brasileiro médio ainda não tem noção do tamanho do impacto que é essa reforma administrativa e o quanto ela é necessária, né? Sem dúvida. Cabe um baita programa sobre. Já fica aqui engatilhado o programa 2, então. Muito obrigada, professor, Obrigado por a vocês. esse tempo dedicado a nós. Foi esclarecedor, né? Muito. Muito rico. E se quiser deixar as redes sociais, contato, enfim, fique à vontade para que o nosso público possa entrar em contato com o senhor e seguir aí nessa conversa. Bom, meu nome é Fernando Zilvetti, então se vocês procurarem no Instagram, vocês vão me achar. Meu e-mail é fzilvetti@zilvetti.com.br. Eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, e essa minha atividade, eu adoro isso que eu faço e trabalho nisso há muito tempo e leciono. Então, estou indo agora lá para Porto Alegre discutir justamente esse tema tão apaixonante que é tributação. Excelente. Excelente. E vocês já sabem, esse programa só é possível por conta dos nossos patrocinadores, Perfix Consultoria e NCC Café. Uma experiência sensorial, é isso, Ivan? É sensorial em cafés. Aliás, estou precisando de um cafezinho agora. Muito bom. Curtam, compartilhem esse programa e nos sigam para mais. Toda semana estamos aí com muito conteúdo para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês.